Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean todos bienvenidos a más una clase de la língua espanhola, pero vou falar em português. Pessoal, vamos dar início aqui mais uma aula, né? A gente vai estudar conteúdo do material Agora Vai Enem, volume 3, na página 206. Vocês têm o material. Fala sobre a regra de acentuação. Então a gente vai conhecer aqui a regra de acento em espanhol, tá, gente? Pessoal, mas é igual ao português? Quase parecido, tá? Só vai mudar os nomes. Então, existe aqui deixa eu mudar aqui de novo. Existe aqui os acentos diferencial, tá? O que é os acentos diferencial? São aquelas palavras que quando eu coloco o acento muda totalmente o sentido, o vocabulário. Então, por exemplo, aqui eu tenho sem o acento é o artigo, tá? Que seria o eu tenho aqui ele, que seria com acento seria o pronombres personais, ok? Então, acento diferencial é para você identificar a classe, né, gramatical em que momento eu utilizo. Então vou pegar aqui, vou dar só um exemplo aqui. Deixa eu sair daqui. Tá, aqui vocês estão vendo aqui tu, né, sem um acento, que é um adjetivo possessivo. E vocês estão vendo aqui o tu com acento, que é pronombres personais, ok? Aqui vocês têm alguns pronombres, né, interrogativa e exclamativa, que tem o que? Acento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, eu uso, né, pronomes interrogativo. Eu vou chamar a atenção ou eu vou ficar admirado por algo, seria pronomes exclamativo, ok? Então aqui nós temos quando, refere a tempo, quanto, quantidade, donde, lugar, para que, finalidade, porquê, uma pergunta. Esse que aqui se refere a coisas e pessoa, quem se refere a pessoa e assim por diante. Aqui, segundo as regras, acento sobre la boca debe de los diptongos. En un diptongo, si la boca debe lleva acento tónico, entonces se destruye el diptongo y se pone precisamente un acento ortográfico sobre esta boca debe. Frio, reúne, actúa, había, reúne todos os amigos nesse fim de semana. Então aqui eu tenho um acento no U, tá? Quando eu vou colocar acento em I ou em U, é conhecido como hiatos. É isso. Aí eu separo as vogais, só que a gente não está trabalhando separação de sílaba, e sim identificação do acento. Vamos passar aqui adiante. Aqui nós temos terceira regras. Não dá pra mim escrever aqui no momento. Deixa eu ver se não, ainda não dá não. Mas é o seguinte, a palavra aqui aguda é como se fosse no português oxítona, tá? No português eu tenho a última sílaba acentuada, ok? Só que é o seguinte, aqui o som forte em espanhol vai estar pronunciado em uma consoante, menos, né, excepto em NS. Então é o seguinte, eu tenho a palavra aqui papel, é uma consoante L, então o som forte está no pé. Parede, que seria parede, eu tenho um som forte aqui no D, ok? É uma consoante, sim, menos NS.
Escrevi, R é uma consoante. Diretriz é uma consoante. Então toda vez que você tiver uma palavra no final, uma consoante, ali está o som forte, ok? E de não ser assim, leva um acento escrito, tilde na sílaba donde se encontra o acento tônico. Agora é o seguinte, tem algumas palavras em espanhol que sempre vai ter acento nas vogais, tá? Tanto no início, no meio, no final da palavra. Aí é o seguinte, se a palavra receber acento, é ali que vai ser determinado o som forte. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra monton, café, mamar, subir, inclinou. Então, aqui inclinou, subir. Se eu tirar esse acento aqui, mamar, se eu vou tirar o acento, vai ficar mama. Coloco o acento mamar, que seria mamãe. Como o acento está aqui no final, na última sílaba, então esse acento vai determinar que isso aqui seja agudas, tá? Seria a última sílaba com um som forte, que seria no português o que? Oxítona. Aqui eu tenho um exemplo aqui, este papel utiliza em mi trabalho. Então papel, eu não abro papel, eu abro papel. Então o som forte tá no pé. Então aqui vai ser o que? Vai ser uma agudas, tá? Que seria o oxítona em português. Luego abaixo, las palavras terminadas em boca, N e NS. Leva acento tônico em la última sílaba. Se chama palavras llanas ou grave. Hermano, cantavam, senhores. Então é o seguinte, toda vez que tiver que aparecer no final da sílaba uma letra com S ou uma letra com N ou uma vogal, o som forte aqui vai estar no meio, tá? Então eu abro aqui hermano, a palavra terminou em O, não é isso? Mas o som forte está no mar. Hermano, cantavam. Ó, a palavra terminou em N, não é isso? Mas o som forte está no tá. Cantavam. Senhores. A palavra terminou em S, não é isso? Mas o som forte está no iona. Senhores, está no meio aqui. Que seria o que? A penúltima sílaba. A última seria no. A penúltima seria ma. Então aqui é apenas uma regrinha, tá, gente? O que eu vou dizer para vocês? Que agudas, que seria o oxítona, tem uma regra. Ela é terminada em consoante, menos em NS. Aqui já é o oposto. Aqui quando termina em consoante, que seja N ou S ou vocal, ela vem com som forte aonde? Na penúltima sílaba, que seria no meio. Então aqui tem um exemplo aqui, ó. Mi hermano é maior que eu. Meu irmão é maior que eu. Então, hermano, o som forte está no mar, né? Por quê? Porque terminou em vogal, em O, não é isso? Então aqui o som forte na penúltima sílaba, que seria no português paroxítona. Passar adiante aqui. Todas as palavras que levam acento tônico em la antepenúltima sílaba leva tilde nesta sílaba e se chama palavra esdrúxula. Então, assim, aqui, eu vou abrir um pouquinho em português. Esdrúxula seria no português o que? Paroxítona, perdão, proparoxítona. Então, proparoxítona é o acento aqui, ó, na antepenúltima. Então, eu tenho aqui a palavra aqui, ó, ba, oxítona, lá, paroxítona, si, proparoxítona. Isso no português, não é isso? Em espanhol aqui seria, eu vou identificar aqui. Se o som forte estiver aqui no final, cadê-me? Se o som forte estiver no final aqui, seria aguda. Aqui, se o som forte tivesse aqui no meio, seria lianas ou grave. Aqui seria no antepenúltima esdrúxula.
Então aqui eu tenho essa palavra aqui, sílaba, ânimo, árboles, parêntese. Então sílaba, ânimo, árboles, parêntese é aonde está o som forte, está no si, tá? Aqui ânimo, se eu tirar esse acento aqui no A, vai ficar animo. Se eu coloco o acento no A, vai ficar ânimo. Árboles, se eu tirar o acento no A, vai ficar arbole. Arboles. Aqui parênteses, se eu tirar o acento aqui no E, vai ficar parenteses. Então esse acento aqui é o que determina o som forte. Só que aqui quando eu vou separar a sílaba, por exemplo, tem uma, última, penúltima, antepenúltima. Então todos os acentos, quando eles são acentuados na antepenúltima sílaba, é chamado de esdrúxula, que seria no português proparoxítono. Agora aqui tem uma coisa que não tem no português, que é a quarta sílaba, tá? Seria depois da antepenúltima, ou seja, eu tô voltando aqui, eu tô saindo da direita para a esquerda. Então eu tenho aqui, ó, digânulo quitas. Então eu conto aqui, uma, duas, três, quatro. Então quando eu conto aqui 4 sílabas, é chamado de sobresdrúxula. Lembrando que esdrúxulas e sobresdrúxula sempre vem acentuado, tá? Obrigatoriamente tem que vir acentuado. Aguda e liana, eu identifico o som forte apenas pelas letras, tá? Por exemplo, aguda tem que terminar em consoante no final, menos em NS. Já lianas ou grave tem que terminar em NS ou vogal para me identificar o som forte, ok? Aqui nós temos aqui, ó, um exemplo, né? Los árboles são onde vivem los animais. Onde, né? Que seria o lugar. Então as árvores são onde vivem que os animais. Bem, aqui nós temos uma atividade, né? Señala a alternativa correta, acentuação. Então ele pede aqui para a gente identificar o som forte. É isso? A letra E aqui, a letra E. Por que a letra E está errado? Porque aqui seria, a gente não fala época, né? A gente fala época. Então deixou a questão errada. Letra D. A letra D aqui faltou aqui um acento, né? História, né? Aqui democracia, né? Em português a gente fala democracia, em espanhol hablamos democracia. Árboles, ok? Emergência, renovação. Aqui, gente, a letra C é o seguinte: no português a gente fala polícia, ok? Então aqui está escrito em português polícia, só que em espanhol a gente escreve policia. Então o som forte não vai estar aqui no li, vai estar no cia. Então, por exemplo, aqui o acento teria que aparecer aqui no i, policia, e não em polícia, porque polícia aqui é português, em espanhol policia. Aqui, letra B. Por que a letra B está errado? No português a gente pronuncia fobia, né? Isso? Em espanhol pronunciamos fóbia. Aqui no português a gente fala cérebro, ok. Só que em espanhol a gente pronuncia cerebro. Então o som forte está no R aqui, tá? Cerebro. Coração em espanhol tá ok, mas a letra B tá errado por causa desse acento aqui, tá? Não é para ter esse acento aqui não, porque aqui tá escrito em português, tá? Tinha que estar escrito em espanhol. Vamos ver a letra A. Colégio, ok. Anjo, que seria anjo, ok. Automaticamente. Então assim, a mais coerente aqui seria a letra A, né? Colégio.
anrio, automaticamente. É isso. Vamos ver se é a letra A, gente. Vamos confirmar, será que é a letra A? Ok, letra A. Observe Gonçalves David Sangue Verde, Joinville, sucesso POC 2004, página 13. Observe 4 das palavras de David Gonçalves que recebe acentuação gráfica e sua respectiva tradução em espanhol. Amazônia, né? Ok. Português, Amazônia. Espanhol, níquel. Pânico, pânico. Cemitério, cemitério. A seguir, señale la única opção que justifica corretamente o uso no del acento gráfico em espanhol em las palavras presentadas. Então, letra A aqui, Amazônia. Amazônia, no se acentua, vamos ver aqui. No se acentua as palavras agudas terminadas em diptongo crescente. Aguda aqui, gente, seria a última sílaba acentuada, não é isso? Ou terminado em consoante em espanhol, menos em NS. Então, onde eu abro papel, comunidade, o som forte está na última sílaba. Só que é o seguinte, pode aparecer na última sílaba uma palavra escrita acentuada? Pode. Então, se eu abro assim, café, que mais? Mamã, não é isso? Inclinou. Então, essas palavras aí são acentuadas, sim. Mas vai ser aguda por quê? Porque o som forte está na última sílaba, que seria o oxítono no português. Pessoal, não tem como eu escrever aqui agora não, por isso que eu não vou mostrar para vocês essa parte aqui da escrita. Mas aqui, então aqui não se acentua? Não, se acentua sim. Então aqui eu poderia escrever aqui Amazonia, né? Seria Amazônia. Então aqui a letra A vem falando que não se acentua. Se acentua assim porque existem outras regras que diz isso que são acentuadas, tá? Vamos ver a letra B. Cemitério. Cemitério terminado em O aqui, ó. Vogal, né? Então o som forte teria que estar aqui na penúltima sílaba, no T. Vamos ver aqui o conceito. Não se acentua as palavras graves com mais de 3 sílabas. Ó, não se acentua as palavras graves com mais de 3 sílabas. Olha, pode ter palavras com 3, 4, 5 sílabas. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a palavra aqui, parênteses. Se você for separar, parêntese tem 3 sílabas. Só que o acento tá parêntese, tá na penúltima sílaba. Então aqui é acentuado sim, tá? Aqui falando que não é acentuado sim. No, não, sim. Sim, se acentua as palavras graves com mais de 3 sílabas. Então a letra B aqui tá oposto, né? Tá errada. Vamos ver aqui a letra C. Pânico. Se acentua todas as palavras sobre as esdrúxulas. Só que é o seguinte aqui, pânico aqui vem falando para mim aqui que aqui tem o que? 3 sílabas, não é isso? Sobre as esdrúxulas tem que vir quantas palavras? 4 sílabas, ok? Então aqui o certo seria o seguinte, para mim entender teria que aparecer aqui um nome com 4 sílabas e não com o nome de 3 sílabas, porque pânico aqui seria o que? Esdrúxulas. Eu conto aqui, ó, última sílaba, penúltima, antepenúltima. Então aqui seria esdrúxula, aqui seria você contar, é só você contar, tá? Última sílaba seria o que? Aguda, penúltima grave, olhando, antepenúltima
esdrúxula. Então aqui ele colocou aqui sobre esdrúxula, tinha que colocar aqui esdrúxula. Ele colocou sobre esdrúxula. Então a letra C ficou meio confusa. Vamos ver a letra D. Nique. Se acentua as palavras alianas terminadas em consoante, excepto NS. Olha, ele te deu uma palavra bem aqui, né? Isso, nique, nique tá acentuado. Então quando eu tenho aqui, onde é que está o som forte? Tá no que ou tá no ni? Tá no ni. Por quê? Porque é onde está localizado o que? O acento. Então apareceu acento na palavra, é ali que está o som forte. Então nique seria o que? A minha penúltima sílaba. Penúltima sílaba é o que? É agudas ou é lianas? É lianas, né? Lianas ou grave. Então o que diz aqui o conceito? Se acentua as palavras lianas terminadas em consoante. O L aqui é consoante, excepto NS. Sim, porque ele me deu aqui um nome acentuado. Então onde é que está o acento? Na última sílaba ou na penúltima? Na penúltima. E essa penúltima vai ser o que? Lianas ou grave? Lianas, tá? Lianas e grave. E não agudas, tá? Então seria a letra D, tá? É só vocês olharem lá na regrinha que vocês irão perceber. Vamos ver se é a letra D, gente. Ok, letra D. Bem, pessoal, chegando mais um final de aula aqui, né? Então é isto. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.